Seja bem-vindo a mais esse vídeo. Nós vamos hoje resolver exercícios a respeito de associação série e paralelo de diodos de potência. Para você ficar aí ligado em esse assunto, eletrônica de potência, e em outros assuntos relativos à engenharia mecatrônica, você clica aí no botãozinho de se inscrever e toca o sininho para ser notificado. Tá certo? Bom, então antes de começar a resolver o exercício, vamos fazer aqui uma breve recapitulação do que a gente viu lá na parte de teoria. Então a gente viu lá a associação em série, e que devido à tolerância de fabricação dos diodos, a gente não era possível obter uma tensão dividida igualmente aqui, no caso de ter dois diodos em série. Aqui a gente tem um extrato da curva que está lá no exercício, do livro, que eu vou deixar o nome aí embaixo, vai passar em algum lugar. Então a curva aqui mostra claramente que entre o diodo 1 e o diodo 2 há uma diferença na curva, e isso se deve então às tolerâncias de fabricação. A gente também viu que essa associação era necessária quando um único diodo não era capaz de suportar a tensão reversa aplicada. Então a gente coloca uma associação, faz uma associação de dois ou mais diodos, de forma que a gente tenha a divisão da tensão. Vimos lá uma maneira de calcular, usando esse circuito, de calcular resistências aqui, de forma que a gente consiga, então, equalizar as tensões no diodo, certo? As resistências são diferentes para que se consiga essa equalização. Se eu tenho a mesma resistência, como nós vamos ver no exercício, eu não consigo mais manter a mesma tensão no diodo, certo? Então aqui vamos analisar a tensão reversa, esse circuito operando numa tensão reversa no diodo. Nesse caso, a corrente está circulando dessa maneira e vai encontrar o diodo reversamente polarizado. Então a gente tem a corrente reversa aqui, e ela vai se dividir nesse nó entre IS2 e IR2. E nesse outro nó ela volta a se recompor com IS1 mais IR1. Como essa corrente é igual a essa, isso significa que a soma IS2 mais IR2 é igual a IR1 mais IS1. E é isso que nós temos escrito aqui embaixo. Então, no exercício ele pede que as tensões sejam iguais, portanto teremos resistores diferentes aqui. E ele diz que nos diodos VD1 e VD2 igual a VD, que nós vamos usar a mesma tensão, nós temos aplicado então 2.202 kV. Ele dá o valor de R1, ele diz que R1 é igual a 100 kΩ, e ele pede para que calculemos o valor de R2 e para que achemos no gráfico as correntes de saturação no diodo 1 e no diodo 2. Eu volto a lembrar aqui para não confundir essa corrente total com a corrente de saturação do diodo aqui no gráfico. A corrente de saturação do diodo é a corrente que está circulando no diodo, a corrente reversa que está circulando no diodo. Portanto, é IS2 e IS1. Essas correntes são pequenas, mas a corrente IS não é pequena. Ela vai ser aqui também parte, ela é composta também por IR2, IS2 e IR2 aqui nesse nó, e aqui IS1 e R1. Então não necessariamente a corrente IS é uma corrente pequena, certo? Bom, eu não tenho aqui o gráfico milimetrado, lá no livro ele está milimetrado, então para encontrar IS1 e IS2 você marca os 2,2 kV que você quer, e você quer que os dois tenham a mesma tensão, então é uma reta vertical aqui, e os dois estão submetidos à mesma tensão. Consequentemente, eu vou ter correntes diferentes de saturação para os dois diodos, e rebatendo no gráfico, nós vamos encontrar IS1 igual a 20 mA, então esse aqui é igual a 20 mA, e a outra é igual a 35 mA, certo? Então, do gráfico, nós encontramos essas duas correntes. O cálculo do R2, por essa análise de nós, a gente chega à conclusão, como essa corrente é igual a essa, como eu falei, a gente chega à conclusão que IS2 mais IR2 é igual a IS1 mais IR1, é essa equação aqui de baixo. Aplicamos a lei de Ohm nos resistores, então IR2 é igual a tensão VD, que é essa tensão aqui, é igual a tensão VD, dividido por R2 mais IS2, que é igual a VD dividido por R1 mais IS1. Então, substituindo aqui os valores numéricos nessa equação,
a gente vai ter 2.200, que é a tensão no diodo, dividido por R2, mais 35 mA, que tiramos do gráfico, igual a 2.200 dividido por R1, que é 100K. Foi dado do problema, 100K. 100 vezes 10 à terceira, mais 20 mA. Fazendo essa conta aí, nós vamos encontrar, então, um R2 de 314K. Certo? Além da associação em série, nós também vimos a associação em paralelo. A associação em série era utilizada para que, na situação em que um único diodo não era capaz de suportar a tensão reversa. E a associação em paralelo vai ser utilizada quando, com a corrente direta, né, com a situação de tensão direta, o único diodo não é capaz de suportar a corrente total do circuito. Então nós dividimos. Da mesma maneira, se eu não tenho resistores, não seria possível obter a mesma corrente. Então, para que seja possível a mesma corrente, nós vamos colocar 2 resistores. Vamos calcular o valor dessas resistências de forma que eu tenha a mesma corrente. É o que o problema está pedindo aqui, né? Que a corrente seja igualmente dividida. E calcular aí o R1 e o R2. Ele dá a tensão aqui da fonte, uma tensão de 2,8 volts, e ele fala que essa corrente aqui é de 300 amperes. Portanto, eu vou ter que ter 150 aqui e 150 aqui. Também vamos tirar a informação do gráfico. Então, aqui eu tenho um extrato do gráfico. Lá no livro o gráfico está milimetrado. E estamos operando aqui na região direta, né? Aqui eu estava com o gráfico, analisando o gráfico na região reversa. Aqui, região direta, a corrente está passando aí operando na parte direta do diodo, certo? Então, lá do gráfico, eu consigo encontrar quanto é a tensão no diodo 1 e no diodo 2. Nesse eixo aqui eu tenho tensão, né? E esse eixo aqui é o eixo da corrente. Então, mesma corrente de 150 amperes, né? Esse 300 vai ser dividido aqui nos dois. Traço uma horizontal de 150 e eu vou encontrar a tensão aí em cada diodo. O diodo 1 vai ter uma tensão de 1,4 volts e o diodo 2 vai ter uma tensão de 2,3 volts. Isso sai lá do gráfico, certo? Aqui calculamos a corrente, né? E para calcular então o valor da resistência, uma vez que nós temos o diodo, né? Então as tensões no diodo aqui é 1,4 e aqui no outro eu tenho 2,3, o total aqui é 2,8. Então, a tensão no resistor aqui nada mais é do que 2,8 menos 1,4. Então, 2,8 menos 1,4, lei de Ohm, eu divido isso pela corrente. E eu vou encontrar uma resistência de 9,3 miliohms, uma resistência bem pequenininha aí, certo? Que a tensão é baixa e a corrente é elevada. Mesma coisa com relação ao R2, eu tenho 2,3, então 2,8 menos 2,3 dividido pela corrente vai me dar a resistência, a lei de Ohm, né? Resistência, então, 3,3 miliohms, certo? E, finalmente, aqui no último problema, temos novamente uma associação em série, só que dessa vez ele pede para que essas resistências sejam iguais. E ele dá aqui o valor da resistência de 10K. Ele está dando quais são as correntes de saturação nos diodos, IS1 e S2, ele deu aqui o valor e ele está pedindo qual é a tensão aí em cada diodo. Já sabemos de antemão que essa tensão não vai ser a mesma, não vai estar dividida aqui igualmente, esses 5 kV não estarão divididos igualmente, porque estamos usando o mesmo valor de resistência, né? Então, análise de nó, IS1 mais IR1 é igual a IS2 mais IR2. Lei de Ohm aqui, VD1 sobre R, IS1 mais VD1 sobre R é igual a IS2 mais VD2 sobre R. Aí vamos substituir os valores dessas correntes e da resistência. Então ficamos com 25 mA mais VD1 sobre 10K, igual a 40 mA mais VD2 sobre 10K. Manipula aí a equação e nós vamos chegar no final, VD2 menos VD1 é igual a 150. Então temos uma primeira equação, precisamos de uma outra para poder resolver o problema, né? Porém, nós sabemos aqui que VD1 mais VD2 é igual ao total, né? Então VD1 mais VD2 é igual
a 5 kV, 5.000 volts. Então, achei aqui a segunda equação. Temos um sisteminha de equação aqui. Então, resolvendo o sistema de equação, né, fazendo a subtração de uma equação na outra, eu vou chegar em 2VD2 igual a 5.150. O VD2, então, é 2.575 volts. Substituindo esse valor na outra, na equação 1, 2.575 menos VD1 é igual a 150 e o VD1 fica, então, igual a 2.425 volts. Certo? Bom, espero que tenha ficado claro, então, e eu vejo você no próximo vídeo.